Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós tivemos na terça-feira um dia histórico com a aprovação na Câmara dos Deputados em 2 turnos do novo e permanente Fundeb, que deve aumentar a participação da União aí na distribuição dos recursos e também aumentar, inclusive, os recursos para os municípios mais pobres. Como que você viu essa aprovação? O que ela significa para o horizonte da educação no Brasil, Fausto? Bem, Glauco, foi fundamental, né? Foi fundamental e foi uma grande vitória aí da sociedade organizada, dos movimentos sindicais, dos movimentos pela educação, estados e municípios. Ali na véspera da votação do Fundeb, teve uma carta enorme ali, com assinatura de mais de 20 governadores. Então, isso vai indicando um pouco a importância que tinha a manutenção do fundo, e a sua perpetuação. Eu acho que ali, quando a gente pensa na discussão que aconteceu na Câmara 2 dias atrás, a gente viu que essa grande mobilização, de certo modo, ela influenciou bastante. É sempre bom lembrar que há 2 dias antes disso, ou seja, o governo se limitava a não discutir o Fundeb, e quando entrou querendo suspender inclusive a sua votação, e depois suspender a sua utilização, jogar para 2021 só a discussão do Fundeb. Acho que isso foi bastante importante, de alguma forma está garantido aí para os próximos anos uma elevação da participação da União nos recursos para os estados e municípios em relação à complementação. A complementação vai saindo de 10% e vai passando até 23%, acho que esse é um dado bastante importante. Teve mudança na distribuição dos recursos, isso vai ampliar a quantidade de municípios que vão ser beneficiados pela complementação da União, acho que esse é um dado significativo. Teve uma disputa bastante importante ali com relação ao Partido Novo, com a vinculação dos 70% de gastos com salários dos trabalhadores da educação. Acho que essa foi uma vitória também ali bastante significativa. E, por último, a grande discussão final ali do Fundeb na votação foi a questão do custo aluno-qualidade, ou seja, a colocação do custo aluno-qualidade para dentro do texto constitucional também, de certo modo, garante que a gente passa a ter ali um instrumento para você definir esse valor que vai ser minimamente quantificado por aluno para você poder discutir aí o investimento da educação futura. A questão do Fundeb, neste momento, ela foi importante porque ele vencia esse ano, ou seja, se não fosse votado na Câmara e no Senado esse ano, o Fundeb deixa de valer em dezembro. Isso retiraria recursos bastante significativos da educação no Brasil, desestruturaria tudo que foi construído ali nos últimos 20 anos, e eu acho que foi um passo bastante significativo, porque agora também o Fundeb passa a se transformar num fundo permanente. É uma discussão bastante antiga, a estruturação do fundo começou ali no governo do Fernando Henrique, com o Fundef, que pegava basicamente a educação básica. Ele ganhou um novo modelo, uma nova forma de organização a partir do governo Lula e da implementação do Fundo para a Educação Básica. Então ele vai ali desde da educação infantil até o final do ensino médio, quer dizer, tudo isso vai reorganizando a compreensão, inclusive, para onde caminha a educação. Eu acho que foi um passo bastante significativo, é um passo real, ele, de fato, coloca recursos, vincula recursos à educação, e isso tem grandes possibilidades, aí sim, de a gente começar, a partir de agora, uma reorganização e uma melhoria, de fato, da educação. A gente sabe que essa é uma disputa já há bastante tempo. Não é verdade que a educação não vem melhorando, a educação vem sim melhorando. Quando você pega os indicadores gerais, por mais que você tenha uma série de dificuldades, afinal de contas o Brasil é um país bastante complexo e carece de uma série de questões ainda com relação à educação, mas a possibilidade e a construção dessa visão de fundo, dessa lógica de obrigação e vinculação de receita, coloca para a gente um bom caminho. Você continua agora, e agora é constitucional, agora é permanente, agora é passar no Senado, né? Temos 2 votações no Senado com relação ao Fundeb, e a partir de então
caminhar aí por um caminho, para um lugar que a gente avalia que tem sido de bom tamanho. Assim. A ideia do Fundeb foi uma ideia bastante importante e ela, de fato, vem mostrando resultados. E é bom lembrar, né, Fausto, que o Diese também participou dessa discussão relativa ao Fundeb. Uma nota técnica, inclusive, dizia que a extinção do fundo poderia implicar justamente em arriscar, na verdade, 94,2% das matrículas da educação básica no Brasil. E também é importante ressaltar que foram conquistados avanços, né, nessa discussão do Fundeb. O custo aluno-qualidade, como você mencionou, também a valorização do magistério e dos profissionais da educação, pontos que estiveram em risco durante a discussão do projeto, do texto final da professora Dorinha, mas que no final das contas foram ratificados e agora é preciso manter isso também no Senado, Fausto. Não há a menor dúvida, Glauco, não há a menor dúvida. A extinção do Fundeb, ela desorganizaria a educação no Brasil, né? Porque a educação no Brasil, de alguma forma, ela vem se reorganizando a partir dessa ideia do fundo já há muito tempo. Os municípios são dependentes, sim, uma parte significativa das matrículas estão vinculadas a esse recurso, mas não é só do ponto de vista do recurso que vem da União. O recurso que vem da União, que foi, inclusive com a elevação da participação da União, foi fundamental, mas o Fundeb também, de alguma forma, ele obriga estados e municípios a colocar o recurso na educação. Mesmo que esse recurso já fosse um recurso oriundo da educação. Muitas pessoas não entendem muito bem quando a gente fala de Fundeb, né? Está dizendo como se fosse um novo dinheiro, Não, na verdade o que se faz é o seguinte, os recursos oriundos do Fundo de Participação do município e do Fundo de Participação do Estado, né, ou seja, são os recursos do orçamento geral da União que vai para estados e municípios, eles são, de certo modo, confiscados, uma parte deles, e essa parte ela retorna para os estados e municípios desde que você comprove a matrícula. Então, a comprovação da matrícula é um dado importante. Foi a partir dessa vinculação da matrícula ao recurso que a gente assistiu uma elevação do número de matrículas na educação fundamental e depois na educação básica como um todo. Porque a gente sabe que é sempre muito bonito falar da educação, todos os políticos em época de eleição falam da educação, mas nas suas primeiras oportunidades o dinheiro da educação vai desaparecendo para diversas áreas. É só a gente olhar, inclusive, o próprio governo federal agora queria se retirar recursos do Fundeb para uma série de possibilidades, inclusive até para dar ali um drible no teto de gasto. Então, assim, esse mecanismo criado do Fundeb é um mecanismo que, de alguma forma, ele coloca a obrigação dos estados e municípios buscarem matrículas, e isso é importante, isso garante. A questão, além disso, né, a vinculação dos 70% em trabalhadores da educação, não é só professores, né, o conjunto dos trabalhadores da educação, ele também é importante porque ele reconhece que educação se faz com professores, educação se faz com pessoas. É claro que a gente tem uma preocupação importante com a estrutura da escola, com tudo que precisa para a gente avançar no processo educacional. Mas a questão da valorização do profissional de educação é fundamental. É bom lembrar, Glauco, que entre os profissionais de nível superior, dentro do Estado brasileiro, a menor renda, o menor salário é dos professores. E aí você vai avaliando. Então, é uma discussão que a gente vem fazendo há bastante tempo, quer dizer, que é fácil falar em valorizar a educação, ninguém vai ser contra a educação, mas a gente precisa olhar de fato quais estados, quais municípios priorizam de fato a partir dos salários, a partir dos planos de carreira, ou seja, essa vinculação avança, viabiliza de fato a questão do piso nacional do magistério, que eu acho que é um elemento essencial para a gente pensar, quer dizer, ter um parâmetro mínimo que garante uma remuneração decente para professores no conjunto do país. A possibilidade do custo aluno-qualidade, né, que ainda vai ter que ser detalhado, ele vai passar ainda por uma discussão de uma lei complementar, mas ele, ao se constitucionalizar, ele vai definindo o indicador, né, que vai muito provavelmente elevar aí o custo ali, alguma coisa entre 3.500 para mais de 5.000 reais por aluno. Eu acho que isso vai ser uma mudança significativa em você pensar em toda uma nova escola que vai se configurar a partir de mais recursos. E uma mudança que teve também, Glauco, é que o aumento dessa complementação que vai acontecer por parte da União vai levar mais recursos para
diferentes estados, né? Nós vai chegar a atingir 24 estados. Eu acho que isso é bastante importante, bastante significativo, porque muitas vezes, mesmo um estado que teoricamente tem um bom orçamento, tem uma receita interessante, a desigualdade dos seus municípios, ela mostra o quão a pobreza chega em lugares muito diferentes. E o Fundeb, ele equaliza. Eu acho que essa é a grande palavra quando a gente pensa no Fundeb. Ele é um fundo de equalização. Ele consegue, de certo modo, colocar recursos nos municípios que mais precisam, nas escolas mais carentes, e a gente vai, de certo modo, democratizando o acesso à educação, democratizando a qualidade de uma escola pública que precisa chegar a todos os lugares do Brasil, a todo o conjunto da sociedade brasileira, a toda criança, a todo adolescente, porque é dali que a gente sabe que a gente pode construir um futuro melhor. Eu acho que foi uma vitória bastante importante. Vamos avançar com essa discussão para dentro do Senado. Creio que no Senado não deva ser tão complicado quanto a Câmara. A gente sabe que a Câmara, os debates são sempre maiores, eles são, a quantidade, inclusive, de deputados que você precisa convencer é bem maior, mas isso mostrou a importância aí da mobilização. É uma discussão bastante intensa, as entidades da educação, dos profissionais da educação se envolveram de maneira muito importante, os alunos, né, por dentro da Uni, por dentro da UBS, tiveram um papel fundamental, a gente teve todos os movimentos ligados à educação, e aí tem vários movimentos. Eu acho que ali foi um grande acordo. Esse grande acordo coloca um rumo bastante interessante, bastante importante para o próximo período que a gente deve assistir. E, acima de tudo, Glauco, é uma política estrutural. Eu acho que isso também foi um dado importante. Ela passa governos, né? Eu lembrei que a gente começou essa discussão do Fundeb, na verdade do Fundef, lá no governo Fernando Henrique, transformou em Fundeb no governo Lula e Dilma, e avança agora para um Fundeb permanente. Ou seja, isso vai indicando, inclusive, para a sociedade em geral, para os estados e municípios, que aí você tem uma política que transpassa governos. Ela vai ter que passar, ela vai avançar e começa a ser uma opção clara que a sociedade brasileira vai respondendo e vai dizendo para os governantes que a educação é uma prioridade, a educação precisa ser valorizada e é para lá que nós vamos melhorar o nosso país. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.